Ok, queridos, Apocalipse capítulo 8, aqui nós vamos entrar numa nova série de setes. A gente começou o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 1, até o capítulo 3, estudamos as 7 igrejas da Ásia Menor que receberam as cartas de Cristo. Depois, fomos apresentados a um livro que tem 7 selos, e aí então os selos começaram a ser tirados, e hoje nós vamos chegar no último selo. Mas ao chegar no último selo, vamos ser apresentados uma nova série de 7, que são as 7 trombetas. Depois seremos apresentados uma nova série, as 7 taças. Revendo algumas pregações e conversando com algumas pessoas, percebo que a gente tem que, a cada pregação sobre selos, trombetas e taças, a gente tem que estar repetindo algumas questões para reforçar, para deixar bem claro o que a Bíblia está querendo nos dizer. O fato é que dos selos, trombetas e taças, nós temos um juízo de Deus sobre a terra. Deus tem preparado juízo para a terra. Esse juízo é apresentado a nós com essas terminologias, esse simbolismo de selos, trombetas e taças. A grande questão que fica é qual a relação entre os selos, as trombetas e as taças. E eu cada dia tentando estudar para ficar mais claro, para ficar mais fácil para vocês. Então, o fato é que a relação entre os 3 elementos, selos, trombetas e taças, há muita discussão sobre essa relação. Algumas pessoas tomam selos, trombetas e taças como paralelos, completamente paralelos. É um grupo que geralmente faz uma leitura que a gente chama de recapitulação. Eles entendem que o livro de Apocalipse é dividido em blocos de 7, e esses 7 blocos, esses blocos de 7, eles são paralelos. As 7 cartas das igrejas são paralelos aos 7 selos, que são paralelos às 7 trombetas, 7 taças, e aí vai. Outras pessoas entendem que selos é uma série que então é sucedida por uma outra série de trombetas, que então começa uma nova série, que é as taças. Então você tem uma linha que é paralelo e uma linha que é de sucessão. A minha perspectiva não é nenhuma nem a outra. O que eu acredito é que é uma relação muito próxima entre selos, trombetas e taças, ao ponto que eu posso dizer sim que algumas coisas recapitulam ou se repetem sim, porque o final de todas as séries envolve a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino. No final dos selos nós temos os sinais cósmicos da volta de Jesus. No final das trombetas a mesma coisa, no final das taças a mesma coisa. Então o final dessa série é sempre o mesmo, o que mostra que há um certo paralelo entre eles. Mas eu não diria que esse paralelo é idêntico. Que os selos é exatamente a mesma, está vivendo a mesma época das taças, que é a mesma época das trombetas, não é a mesma coisa. Eu entendo que há também elementos que distinguem selos, trombetas e taças. Na nossa leitura que a gente fez hoje, a gente viu que no processo das trombetas, a ênfase está no 1/3 da terra. Nós não vamos dar muita ênfase a essa ideia de 1/3, e nem eu acho que a gente deve se apegar à ideia de 1/3 como uma coisa numérica e dizer 1/3 literal. Mas a ideia é que uma parte da terra, não toda, vai sofrer o juízo de Deus nos primeiras 4 trombetas, que envolve a destruição das coisas envolvendo a terra, o mar, a água doce e os objetos celestiais. Quando você chega nas taças, a ênfase não é em 1/3, não é partido, é total. Então você não pode igualar trombetas com taças. Porém, o final de cada uma delas é o mesmo. Portanto, em algum momento, os selos, as trombetas e as taças são paralelos, só que não abrangem todo o tempo. Os selos são muito gerais, envolve guerras, envolve fome, aquele discurso muito parecido com o discurso de Cristo em Mateus 24. Fomes, guerras, rumores de guerra. Se eu fosse ilustrar, eu diria que os selos abrangem um grande período, as trombetas um período pequeno e as taças um período menor ainda. E à medida em que esses selos, trombetas e taças vão sendo desenrolados, a ênfase e o juízo de Deus vai se intensificando. Se nos Cavaleiros do Apocalipse você tem guerra, você tem fome, aqui nas trombetas, você acabou de ler, você vai ter uma ênfase muito grande na destruição da criação e uma ação demoníaca que você não encontra, por exemplo, nos selos. Selos, trombetas e taças não são completamente paralelos, mas também não são completamente sequenciais. O final deles é um paralelo, mas o começo deles, não. Por isso que eu digo que nós podemos estar já nos selos,
nas trombetas e na taça, nós não sabemos. Mas nós podemos já estar nos selos, sim, porque os selos são muito gerais. As trombetas não, a gente acabou de ler, envolve boa destruição da terra, e quando chega nas taças, muito mais ainda. Então você tem, na verdade, nessa sequência de juízos de Deus, uma ênfase muito grande e intensidade maior. Cada vez que é um selo que é aberto, vai aumentando a intensidade e você vai chegando nas trombetas, e quando chega na taça, a intensidade é a última. É Deus derramando realmente a sua ira sobre a terra. Vamos lá então, ler o texto. O texto começa no capítulo 8 com o 7º selo. Aí é uma discussão aqui no versículo 1. O versículo 1, a gente sabe que os versículos e os capítulos da Bíblia foram editados 1000 anos depois da Bíblia ter sido escrita. Então isso não é uma regra. Então a discussão que fica é: o texto realmente termina no capítulo 8, versículo 1, ou o 8, versículo 1 começa uma nova série? Fica essa discussão. O 8 e 1 está relacionado com o 2 em seguida, ou o 8 e 1 está pregado com o versículo anterior? Está relacionado com o versículo anterior. Porque o versículo 1 do 8 diz: quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio nos céus cerca de meia hora. Esse silêncio é porque o que já aconteceu gerou o silêncio, ou o silêncio é porque vai acontecer algo grandioso, então é feito um silêncio e uma expectativa é gerada? Fica essa discussão, porque o silêncio pode ser diante de tudo que foi visto, da abertura dos selos. Quando chegou no 7º selo, todo mundo ficou em silêncio. Um silêncio de temor, um silêncio de pavor, uma resposta à soberania de Deus. Mas o silêncio também pode ser um preparo para o que vem. Um silêncio de expectativa, uma parada dramática por parte dessa realidade celestial para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, é o último selo que está sendo aberto. Então gera-se uma expectativa. Alguns acham que é isso. Outros ligam esse silêncio à prática do sacrifício. Quando o sacerdote fazia sacrifício, o silêncio era uma marca muito importante na operação do sacrifício. E o que a gente vai ver daqui a pouco, no versículo 2, 3 e 4, é uma imagem dos sacrifícios antigos do Antigo Testamento na realidade celestial aplicada a visão apocalíptica aqui. Então alguns acham que esse silêncio é porque agora está sendo feito um ritual muito importante no céu, e assim como na terra, na hora de fazer o ritual as pessoas ficavam em silêncio, aqui também no céu. Eu sou tendencioso a crer que esse silêncio, na verdade, é um silêncio de parada dramática, de expectativa para o que vai acontecer. Mas eu coloquei essas outras visões para você ter a liberdade também de entender que pode haver essa outra possibilidade. O que ele diz aqui? Versículo 2. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Então você vê que há um altar, há um elemento de sacrifício. Por isso que alguns acham que esse silêncio tem a ver com a operação do sacrifício, ou da ação, digamos assim, dentro do sacrifício no céu. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que você encontra aqui? Uma imagem clara das orações dos santos chegando até Deus. E por alguma forma os anjos participam de tudo isso. E essas orações chegam até o céu, e quando elas são recebidas no céu, elas são devolvidas para a terra em forma de juízo. Uma coisa que nós aprendemos no livro de Apocalipse é que, sim, Deus tem preparado juízo para a terra. São selos, são trombetas, são taças que demonstram o juízo de Deus sobre essa terra. O que na verdade a gente estuda na Bíblia é que o final da história da humanidade, antes da vinda de Cristo, aquele período que antecede a volta de Jesus, é marcado sim por um juízo incomparável em toda a história. E parte desse juízo envolve a oração dos santos. A gente viu no capítulo 6, no 5º selo quando aberto, o que nós encontramos? Um grupo de pessoas orando a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando você vai vingar, né, o sangue daqueles, tal. Então você vê que as orações dos santos, as orações imprecatórias, de desejo de justiça, de querer ver a coisa acontecer, chegam até Deus. E os juízos de Deus celestial, o juízo do Senhor que vem do céu para a terra, Apocalipse deixa bem claro que tudo que acontece na terra está relacionado a uma realidade celestial. Isso, quando acontece,
envolve as nossas orações. Quando Deus derramar o seu juízo sobre a terra, isso vai ser resposta de oração. A oração padrão que Cristo nos deixou, a oração modelo, vocês vão orar dessa forma, dessa maneira, desse jeitão aqui, ó. Venha o teu reino. Desejem o meu reino, desejem a justiça, desejem a santidade. O cristão deseja isso, expressa isso em oração. E ele vai ter como resultado disso o próprio Apocalipse, como alguns gostam de dizer, né? Quando falam em Apocalipse, querem dizer os juízos de Deus. Os juízos de Deus são resposta também à oração do Senhor. É nesse sentido que a Bíblia deixa bem claro para a gente que a nossa oração é um tipo de parceria, em que Deus quer que nós participemos do seu plano redentor e do seu plano de juízo também. Quando Deus derramar a sua ira por meio de selos, trombetas e taças nesse mundo, parte disso se encontrará, a explicação disso vai estar na oração dos santos. Os santos oram por isso. Os santos desejam que o reino de Deus venha. Os santos entendem que esse mundo não é o nosso mundo, que nós não somos aqui, que somos estranhos a esse mundo, que ele não está do jeito que está, e desejamos ardentemente que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como já é feita no céu. E ele continua. Começam então as trombetas. São 7 trombetas. Nós vamos querer considerar somente 6 hoje. Já é muita coisa, porque as últimas 2 trombetas há um desenvolvimento muito grande. Nós não vamos dar muita ênfase nas primeiras 4 trombetas. As primeiras 4, basicamente, são o juízo do Senhor sobre a sua criação. Na primeira parte você tem juízo sobre a terra, sobre as águas salgadas, as águas doces e depois os elementos celestiais. Então você tem a ação de Deus claramente na sua criação. O foco nos primeiras 4 trombetas é a criação. O homem é atingido, mas o foco não é o homem diretamente. O homem sofre indiretamente. Mas o foco maior das trombetas é a criação. O homem, claro, vai sentir, porque a criação é o nosso ambiente, é o nosso lugar de vida. E aí então, depois, vamos ler as trombetas aí. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de toda a relva verde. Então a ênfase sempre é 1/3, 1/3, 1/3. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. As pessoas morrem, elas sofrem indiretamente, mas o alvo não é os seres humanos ainda diretamente. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então você tem 4 que não tem muita ênfase nessas 4 trombetas, mas ele dá uma parada, como ele fez também. Os primeiros 4 selos são os primeiros 4 cavaleiros. Então você tem uma divisão bem clara em Apocalipse. São 7 selos, 7 trombetas, mas eles se dividem em 4 mais 2 mais 1. Com os 4 cavaleiros, aí vem 2 selos, dá uma paradinha, intervalo e vem mais um final. Aqui é a mesma coisa. São 4 trombetas, dá uma parada, aparece uma águia, e aí então vem mais 2 trombetas, para de novo, intervalo para chegar na última trombeta. 4, 2, 1. Quando chega no final das 4 trombetas, há uma ênfase grande aqui em desgraça. Primeiro porque há uma presença tripla da palavra ai. A palavra ai, ela tem sentido tanto de dor, quando Jesus diz, por exemplo, ai das grávidas, ele está dizendo que pena, eu tenho compaixão das grávidas em situações de guerra. Mas quando ele diz ai aqui, muitas vezes, em alguns momentos, ai é no sentido de juízo, ai de você.
Então aqui você tem um juízo que virá. É uma águia que anuncia 3 vezes o ai. A águia é uma ave de rapina. E se você continuar lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que essas aves de rapina vão aparecer lá no final, no capítulo 19. E ela claramente tem um anúncio de morte. Ela anuncia, é um animal de rapina dizendo: vem carne por aí. A ave então anuncia, e aí então começa a tocar a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Nas 2 trombetas, a ênfase é enorme, porque você vê, olha o tanto de versículos nós lemos aqui, as 4 trombetas, vai do 6 do 8 até o 13 do 8. Mas olha, só 2 trombetas, pega o capítulo 9 inteiro. E para resumir, antes de ler o texto, as 2 trombetas, a 5ª e a 6ª, elas vão nos mostrar a ação dos demônios nas pessoas. Deus então vai liberar a ação de seres demoníacos na terra. Existem seres espirituais, existe um mundo espiritual, existem seres que estão limitados pelo poder de Deus, e em um determinado ponto da história da humanidade, Deus vai liberar a ação demoníaca como nunca. Se você já viu coisas terríveis no mundo, você ainda não testemunhou ainda o abismo sendo aberto e o exército de 200 milhões que Deus tem preparado ainda como juízo. O que é interessante dessa cena, e o ponto mais importante dessa cena, é que as pessoas que serão atingidas pelos demônios são elas que adoram os demônios. E o que é mais triste da cena é que você tem demônios acabando com aqueles que eles adoram os demônios, e depois de tudo isso, as pessoas que não foram mortas pelos demônios não se arrependem e ainda continuam adorando os demônios. A Bíblia ensina pra gente uma coisa: adorar o demônio não é ser satanista. A gente aprendeu isso em 1 Coríntios capítulo 8. A gente aprendeu no livro de Apocalipse que uma sinagoga onde as pessoas abriam a lei de Deus foi chamada de sinagoga de Satanás. Onde você tem uma idolatria, um ensinamento errado da palavra de Deus, aonde você não encontra ali respaldo no Evangelho de Jesus Cristo, você encontra sim uma adoração e uma religião voltada para os demônios, porque eles alimentam tudo isso. 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, Paulo claramente nos ensina isso. Não se envolva com religiões onde Deus não é adorado, porque lá quem é adorado são eles. O que Apocalipse nos ensina é que em um determinado ponto da história, Deus vai liberar a ação dos demônios. E aprendemos algumas coisas sobre o mundo espiritual e sobre os demônios ao ler esse texto. Vamos ler então capítulo 9. Diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Alguns querem fazer uma relação direta dessa estrela com o diabo, porque há uma relação sim de estrela com seres angelicais. Há um livro antigo chamado Enoque, é um livro apocalíptico também, não é um livro que está nas escrituras, mas é um livro da tradição judaica, onde você lê claramente que eles, quando fazem referência a estrelas, geralmente é uma referência a anjos, ok? E que anjo é esse? Alguns acham porque aparece a ideia de um anjo caído, alguns querem fazer uma referência a um demônio, mas isso não necessariamente quer dizer que nós estamos diante de um demônio aqui, mas de um anjo que sai do céu e desce para a terra. Caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então a essa estrela, que muito provavelmente é um anjo na verdade, foi dado a essa estrela, a esse anjo, a autoridade para abrir o abismo. Aparece na palavra abismo aqui. Essa palavra tem muitos significados nas escrituras. Até a ideia de morrer. Alguém que morre vai para o abismo. Mas, muito provavelmente, a ideia aqui é de um local reservado com demônios. Quando você lê o livro de Apocalipse, quando chega no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que Satanás será preso e colocado no abismo. E em um outro ponto, no ministério de Jesus, em Lucas capítulo 8, quando ele está expulsando demônios, os demônios pedem para eles não serem enviados para o abismo. Então o abismo parece que é um lugar, uma prisão com demônios, e esse anjo, que é chamado de estrela, recebe então o poder para abrir e liberar a ação desses demônios. Continua aí. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu
escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Vamos parar aqui. Então começa gafanhoto. A gente sabe que esses gafanhotos não são gafanhotos. No livro de Apocalipse, o simbolismo é gritante e a gente está cada vez mais entrando e cada vez o simbolismo parece estar enriquecendo cada vez mais. O que você encontra aqui é um ser que é comparado a um gafanhoto, certo? E a ideia de gafanhoto é a ideia de alguém que traz grande destruição, a praga de gafanhotos. A ideia de que eles são um número muito grande, o barulho deles é muito grande. A ideia claramente é de uma imagem de seres que saem do abismo. Esses seres são seres espirituais, demônios, são comparados a demônios, a escorpiões. Ele começa a comparar esses seres com o leão, por causa da sua postura de ferocidade. Ele compara esses seres a homens de cabelo, de mulher, cabelo grande, muito provavelmente uma referência aos partos, que era um povo de homens de cabelo grande que davam muito temor ao povo romano. Então ele começa a colocar a imagem desses seres, imagens para mostrar elementos importantes desses demônios. Eles são organizados, eles são poderosos, eles são ferozes, eles querem destruir, eles causam dor, eles causam tormento. São duas trombetas que vão ser tocadas no capítulo 9. A quinta e a sexta. Na quinta, eles não podem matar. Mas na sexta, é dado poder para eles matarem. Na primeira, nessa daqui, depois do primeiro ai, nesse primeiro ai é só para causar tormento. Observa aí. Versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Lembra que a gente viu isso aqui? A gente já viu isso. O selo que Deus protege. Antes de Deus abrir seus selos, ele diz: espera aí que eu vou selar primeiro os meus, guardar os meus. A gente viu que esse selo envolve proteção da vida espiritual, mas aqui nesse caso também envolve a ideia de os demônios não terem acesso. Muitos procuram e dão muita ênfase à marca da besta, que fica na testa e tal. Mas aqui é a marca dos santos, né? Na minha testa não tem nada. Tudo indica que essa é uma marca espiritual, né? Tudo indica não, é uma marca espiritual. Vamos colocar logo assim. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. E aí a pergunta fica: 5 meses? Como assim? Não estou entendendo. 5 meses. Olha, quando eu vejo o número em Apocalipse, a minha tendência é acreditar que esses números não são literais. Eu já sou tendencioso. Alguém diz assim: mas pastor, você não está, né? Quando você começa a ler literatura apocalíptica, essa é a tendência que você tem. 5 meses. Por que 5 meses? Tudo indica que aqui, aí o primeiro ponto é: há um limite. Eles não podem agir o tempo que eles quiserem. Quem está no comando aqui não são os demônios. Quem está no comando aqui é Deus. É Ele quem dá a chave para aquela estrela para abrir o abismo. Então quem está no comando sempre é Deus. Nunca vejam nas escrituras a ideia de um Deus brigando com o diabo, discutindo com o diabo. Deus não se presta a isso, porque o diabo está abaixo dele. Ele está no comando aqui. E ele diz: eu só quero que faça isso durante 5 meses. Por que 5 meses? As pragas, geralmente as pragas de gafanhoto, elas duravam esse período. Era esporádica, mas durava aquele período de tempo. Aquela temporada era de 5 meses. Eles faziam uma praguinha ali, um pouquinho. Mas a ideia aqui é muito mais. São 5 meses intensos. Ele então compara a ação de um gafanhoto mesmo, literal, com a ação desses demônios, dizendo: um gafanhoto age quanto tempo? 5 meses esporadicamente. Pois é, esses aqui são como eles, só que eles passam 5 meses mesmo. E aí eu não entraria no mérito do tempo, mas entraria no mérito do fato de que eles vão agir com muita intensidade, mas ainda assim num tempo determinado, delimitado pelo próprio Deus. Ele continua: a agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Não sei se alguém passou por isso aqui, mas quem já passou disse que é algo insuportável. Lá onde eu morava, em Juazeiro, a gente estava conversando uma vez, né? Conversando assim na sala e... escorpião. Eu fui vestir uma blusa uma vez, me olhando no espelho, quando eu vi o escorpiãozão aqui andando. Graças ao Senhor, Deus me libertou de todas as vezes isso. Mas não libertou o nosso vizinho, né? Ele vestiu a calça, quando ele deu o primeiro passo, ele estava lá dentro, foi atingido. Dor, ele disse que é dor intensa.
O que o autor bíblico está querendo mostrar para a gente é fazer um tipo de comparação. As serpentes e os escorpiões são animais peçonhentos que causam muito temor. Para mim, até hoje, quem gosta de andar no meio do mato sabe que cobra, escorpião e aranha são 3 criancinhas que a gente não gosta de se encontrar com eles, não. E em casa também. Na cultura antiga, muito mais ainda. Esses dois, principalmente o escorpião e a cobra, a ideia é de trazer uma referência de dor. Como eles tinham uma referência maior de dor, o escorpião, ele colocou o escorpião aqui. A ideia é de que esses demônios trarão grande tormento. Que a gente sabe, lendo o relato dos evangelhos de Jesus Cristo, quando ele veio para aqui para a terra, é que realmente os demônios trazem muito tormento às pessoas. Tem um caso específico nos evangelhos de um jovem, né, que é colocado no fogo, que é colocado na água. Ele realmente traz tormento. Mas o que é triste desse quadro aqui é que essas pessoas que estão sofrendo tormento são pessoas que adoram os demônios. E pessoas vão testemunhar demônios matando e ainda assim vão adorá-los. Claro, não com a carinha deles. Não é assim. Continua. Os gafanhotos... Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Claramente é uma referência à vitória. Eles vão ser vitoriosos naquilo que eles vão fazer. Os rostos dele pareciam um rosto humano. Alguns acham que tem a ver com inteligência, com perspicácia, alguma coisa assim. O cabelo deles era como de mulher e de dentes como de leão. A ideia de ferocidade, de querer realmente... A palavra que eu estou procurando, com os dentes do leão, até anotei aqui, meu Deus. Mas a ideia é de... Coloquei aqui. Apetite voraz. A ideia dos dentes de leão como se fosse um apetite voraz. Esses demônios estão querendo realmente pegar. Eles estão liberados, eles estavam presos, agora eles estão agir, e eles estão ferozes, eles querem agir mesmo. Ele vai dizendo: tinha couraças como de ferro, ou seja, são bem protegidos. O som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. É um número muito grande, essa é a ideia. Tinha caudas e ferrões como de escorpiões. Na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então você fecha aqui um quadrozinho que tem 5 meses lá no versículo 5 e 5 meses agora aqui no versículo 10. Tinha um rei sobre eles. Quem é esse rei? Alguns querem fazer uma relação direta logo com o diabo. Não sabemos realmente quem é, mas o fato é que esse grupo tem um líder. Ou seja, o grupo dos demônios é um grupo organizado. Você vai aprendendo um pouco sobre isso aqui, sobre esse mundo espiritual. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que todos os dois nomes querem dizer destruição, né? O primeiro ai passou, 2 outros ai ainda virão. Hoje nós queremos ver mais o segundo ai, que é a 6ª trombeta. Basicamente é a mesma ideia, só que aqui na penúltima trombeta, na 5ª trombeta, o que você tem? Ação de tormento. Na 6ª, morte mesmo. Vamos lá, vê aí. O 6º anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio muito importante geograficamente, simbolicamente para o povo de Deus, porque geralmente ele está ligado aos limites do povo de Deus. Quando você tem os grandes momentos de Israel, quando eu falava das fronteiras de Israel, quando pensava na região norte, ele está falando o Eufrates era o limite lá, tá? Ele está dizendo então: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. 1/3 de novo. 1/3. Nos selos era 1/4. Aqui é 1/3. E olha o que é dito: esses anjos foram preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano. O nosso Deus é soberano sobre tudo. Hora, dia, mês e ano. A gente podia também colocar para aquele segundo,
para aquele minuto, para aquele milésimo, porque Deus está no controle do tempo total. Esses anjos foram preparados para aquele momento lá. Ele vai dizer: o número dos cavaleiros que compunham o exército era 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi em minha visão tinham 7 aspectos. Esse aspecto, desculpa. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como sarcinto, amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a sua boca lançava um fogo de fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, pela praga do fogo, da fumaça, do enxofre, que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Esse para mim é um ponto climático dessa passagem. O autor bíblico está dizendo: Deus mandou tanto sofrimento para essas pessoas. Eles testemunharam tanto sofrimento, tantas mortes, e mesmo ao testemunhar tanta desgraça, eles não acordaram para a realidade. Eu não quero dizer que nós estamos vivendo ou não esse momento, mas essa realidade da insensibilidade é real em todos os tempos. Pessoas que são insensíveis ao que está acontecendo ao redor. Como é que você pode ser insensível vivendo num país que tem números de guerra civil? A gente assiste jornal e fica com medo do Iraque, né? Porque o Iraque é muito violento, né? O Iraque é violento, né? A Síria é muito violenta. Mas pega os números, compara os números. Porque você é sensível, a nossa sensibilidade é sempre muito maior quando é para fora. Ser sensível para o de fora é a coisa mais fácil que tem. O fato é que essas pessoas que sobreviveram a esse juízo de Deus, ao invés de olhar para toda aquela desgraça, 1/3 da humanidade sendo executado, e eles simplesmente não acordam e dizem: alguma coisa está errada aqui, meu irmão. Peraí, é muita desgraça, é muita coisa ruim. Peraí, alguma coisa está errada. Rever os conceitos, rever a vida. Diante das desgraças, você tem que testemunhar o quê? Se você mora em Fortaleza e mora aqui em Aquiraz, mora aqui em Eusébio, você precisa testemunhar o quê? Tráfico constante, morte constante, roubo constante. Eu não preciso nem pedir para levantar a mão aqui quem já foi assaltado, quem já sofreu algum tipo de... Você olha para essa realidade e você diz: está tudo normal? É a mesma coisa daquele povo que adora demônios aqui. Você olha para eles e tem tudo isso ao redor deles, eles não se arrependem. Não se voltam para Deus. Você precisa de quê para se arrepender? Para constatar que as coisas não estão do jeito que é para estar. Porque sua conta está bem, porque sua saúde está boa, porque nada em sua família está ruim. Talvez o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, ou seja, do que eles faziam. Eles não pararam de adorar os demônios. Adorar os demônios nas escrituras é adorar ídolos de prata, de ouro. Não há uma inocência ou como é que eu poderia dizer, uma neutralidade na vida religiosa quando alguém se curva diante de uma imagem. A Bíblia deixa claro qual foi a imagem. Ele está se curvando diante de um demônio. Não interessa se você está acostumado com isso, se a sua mãe fazia isso, se você fazia isso, se isso é normal para uma cidade, para outra cidade. O fato é que diante da idolatria, quem sai ganhando são os demônios. É isso que a Bíblia ensina. Não tem meia palavra, não tem como diminuir o peso da coisa aqui, não. Essas pessoas continuaram adorando os seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Por que eles adoram esses ídolos? Exatamente por isso. Muita gente adora ídolo que não pode ver, não pode andar, porque é bom adorar um ídolo desse. Você fala o que quer e você escuta nada. Você faz o que quer. Você leva ele para onde quer. Você dá comidinha para ele.
O nosso Deus nas Escrituras não é carregado por ninguém. O Deus das Escrituras não é um Deus que você serve, é um Deus que nos serve porque Ele é superior. Maior é o que serve. Essas pessoas testemunharam coisas terríveis. E mesmo assim, não se arrependeram dos seus pecados. Continuaram adorando aqueles que mataram e atormentaram. Os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeiras, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21, para terminar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. São pessoas insensíveis. A Bíblia diz que quando Jesus vier a essa terra, Ele diz: quando eu vier, eu encontrarei fé aqui. O estado final da humanidade não é nada assim bonitinho. O que Deus tem revelado ao seu povo sobre o que vai preceder a vinda de Jesus não é interessante em termos daquilo que a gente queria. Aqueles momentos que antecedem a volta de Cristo estão marcados por uma insensibilidade terrível, que nos lembra a insensibilidade dos dias de Noé. Lembra? Eles se casavam, estavam em casamento, a vida era vivida de qualquer jeito, Sodoma e Gomorra, aquele povo que vive uma vida insensível ao pecado. Não está nem aí. Não tem sensibilidade para o que é certo e o que é errado. O importante hoje é ser feliz, não é? Você está feliz? Mesmo que a sua vida é uma vida de imoralidade. Aí a pessoa diz: o importante é ser feliz. Mesmo que a sua vida seja marcada pelo roubo, pelo furto, pelo assassinato de vidas. No assassinato na Bíblia não é só matar alguém, viu? A Bíblia diz que quando você odeia alguém, você está matando esse alguém na sua vida. Vivemos uma vida hoje que está alimentando cada vez mais essa insensibilidade de testemunhar um terço da terra sendo executado. Olhar para essa realidade e não se arrepender, não se voltar para Deus. Vamos aqui a algumas aplicações. Primeira aplicação: juízos estão relacionados à oração dos santos. Na oração modelo, a gente acabou de falar na pregação, temos: venha o teu reino. É o nosso desejo ver o reino manifesto. E expressamos isso em nossas orações. Há a adoração por trás da execução da justiça. Antes de Deus derramar sua ira justa sobre a terra, nós o adoramos e clamamos a Ele para que Ele fizesse isso. É desejo do servo de Deus que isso aconteça. Como eu tenho pregado várias vezes aqui na igreja, às vezes há uma perspectiva errada sobre quem Deus é, sobre o que é justiça. E aí tem aquela turminha do bem, né? Que não, essas coisas. Tem um que diz assim: rapaz, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Eu digo assim: pô, eu desejo. Eu desejo. E eu desejo e coloco em oração, e Deus vai responder no dia da sua ira. Você não pode testemunhar uma pessoa violentar uma criança e dizer: eu não desejo isso nem para... Pô, eu desejo. Desejo quando eu tenho dor no meu pé aqui. Pois eu queria que essa dor aqui tivesse naquele cara lá, naquele estuprador lá. Eu queria que tivesse nele, não em mim. Como não? Que história é essa? A Bíblia diz bem claro: o juízo de Deus é fruto também das nossas orações. Eu não vou aplicar a justiça e nem vou me vingar. Deus é o meu vingador. Mas eu vou deixar de expressar a minha ira e indignação em oração de forma alguma. Inclusive essa oração vai ser respondida no período de dor desse mundo. Segunda aplicação: existe um mundo espiritual. O secularismo tenta tirar isso da gente. Tenta tratar tudo de forma muito prática, de forma muito pragmática, com aconselhamento, com regrinhas básicas. Ontem, falando com os jovens aqui, eu falei sobre jejum. E eu falei: você acha que algumas coisas na sua vida vão ser resolvidas com aconselhamento? Você vai se aconselhar, vai dar tudo certo, né? Vai seguir os 5 passos da felicidade, né? Os 7 passos para um casamento feliz, né? Os 545 passos para uma vida de um pai melhor. E aí vai. Muitas coisas só se resolvem
Quando você está quebrantado, em jejum, durante 24, 48, não sei quantas horas, diante de Deus. Lembra que Jesus disse? Essa casta aí só se expulsa com oração e jejum. Tem muitas coisas na nossa vida que é só com muita oração e jejum. Para os jovens, ontem eu desafiei: você está viciado em pornografia? Que tal jejuar? Porque fica aquele grupo de crentes com aqueles pecados que sempre estão criando pecados de estimação. Meu amigo, faça jejum. E se consagre ao Senhor, e Ele vai te responder isso. Existe um mundo espiritual. E a mente secularizada quer sempre ser muito pragmática. Se eu creio que existe um mundo espiritual, boa parte da minha resolução de problemas vai estar eu e Deus no meu quarto, no segredo do meu quarto, numa intimidade profunda com Ele, me deleitando com Sua palavra. Ele vai mudar o meu coração. Existe um mundo espiritual. Não seja tão pragmático assim. E por existir um mundo espiritual, eu estou querendo dizer que demônios existem. A Bíblia fala disso. Eu quero a distância de demônio. Tem igreja que tem demônio todo domingo, todo sábado, toda programação a gente endemoniada. Eu quero a distância. Não quero nem conversa com isso. Mas pode existir. Pode acontecer. Mas eu quero distância disso. Os meus colegas pastores que passaram por isso, nenhum fica dizendo: bom tempo, aquele tempo que salva demônios e tal. Todos que tiveram esse problema e tiveram essa questão de: rapaz, eu não quero isso nem perto de mim. Mas existe um mundo espiritual. Demônios existem. Aqui a gente aprendeu que eles são organizados, porque possuem um líder. São vorazes, destrói aqueles que o adoram, porém agem somente com a permissão de Deus. Deus diz: pode abrir o abismo. E só vão agir por 5 meses, porque é do jeito que eu quero. Portanto, sim, eles podem explicar algumas coisas em nossas vidas. Sim, eu não gosto daquela ideia de ficar sempre colocando no demônio a explicação de tudo, colocando na conta do demônio que é da nossa conta muitas vezes. Mas eu também não posso negar o fato de que eles existem, que eles operam, que eles querem trazer tormento. Mas eu também creio que eu sou selado por Deus. Terceira aplicação: as expressões de juízo de Deus, aqui selos e trombetas, também revelam a sua misericórdia e a sua paciência. Eu estou estudando o livro de Apocalipse. Você está estudando o livro de Apocalipse todo domingo aqui. Aí você chega um domingo, você pode dizer: pastor, mas pesado. Um domingo é selo, no outro é trombeta, e é morte, é demônio vindo, é terremoto, é sangue, é um terço da terra. É um negócio pesado demais. É um negócio grandioso demais. Mas sabe, se você perceber bem o texto, você vê Deus sendo misericordioso aqui. Você vê Deus sendo amoroso aqui também. Quer ver? Exemplo, depois eu passo para o texto de Apocalipse. No livro de Gênesis, quando Deus, antes de invadir Canaã, aquela invasão que nós encontramos registrada no livro de Josué, onde ele destrói Jericó, destrói a cidade de Ai, você vê tudo aquilo ali, aquele sangue derramado, você olha: rapaz, é muito sangue nas escrituras. Observe no capítulo 15 de Gênesis que Deus disse: eu só vou invadir lá quando eu não aguentar mais a iniquidade deles. Eu não vou invadir logo não, eu vou esperar. Mas quando eu não aguentar mais, quando a iniquidade dos amorreus ficar no limite, aí vocês invadem. Então, por trás daquela invasão, você tem um Deus misericordioso, longânimo, que esperou muito, 400 anos entre aquela palavra até a resolução da coisa. Ele esperou. Deus manda seu juízo, são selos, trombetas, é um terço, é um quarto, é um terço. E tem um grupo lá que fica, que deveria estar o quê? Arrependido dos seus pecados. Isso mostra que Deus está dizendo: tem chance ainda. E aí? Eu consigo ver a bondade de Deus no seu juízo também, a misericórdia dele no seu juízo também. Deus, quando age em juízo, você percebe claramente a sua misericórdia e seu amor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem agido em juízo nessa terra. A Bíblia fala que a ira de Deus está sobre a terra. E eu posso testemunhar, e você pode testemunhar isso. Que tal você testemunhar a ira de Deus e ser sensível a isso,
porque isso mostra também o quanto Ele está sendo bom com você. Ou você acha que Deus não acabou com você ainda porque você é bom? Tem muita gente que gosta de dizer assim, porque existe muito sofrimento na terra, e porque Deus existe tanta coisa ruim na terra. Que tal Deus começar a resolver com você? Que tal Ele começar a resolver? O problema é para resolver mesmo? Você quer que resolva o problema da terra? Que tal começar com você? Você quer que Ele resolva com você? O que você não está percebendo é que quando você reclama de que Deus e de que pessoas estão sofrendo, que tem criança que morre, que tem mulher que é estuprada, você não está vendo não? A bondade de Deus em sua vida. Você não está conseguindo enxergar que Deus está te dando chance sobre chance, que Ele está te dando uma mensagem clara de que as coisas não estão corretas, mas ainda assim você está vivo e deveria estar arrependido. Quarta aplicação: diante desse quadro de juízo intenso, você pode pensar o quanto Deus das Escrituras é duro, como eu acabei de falar, porém você não poderá entender tudo isso sem ter uma noção do que a Bíblia chama de pecado. Deus é duro, pastor. Selos, trombetas, sangue, terremoto, 1/3, 1/4, anjos que executam, demônios que atormentam. Esse Deus é muito duro. Ou Deus é duro e cruel, ou você não tem a visão correta do que é pecado. Talvez você ache Deus duro e até cruel porque você não tem a noção correta do peso de um pecado. Quando você... pastor, como é que eu vou entender a noção do que é realmente o peso de um pecado? Aquela mentirinha. Não tem a mentira racista, que é a mentira branca, né? Tem a mentira negra e a mentira branca, né? Aquela mentirinha. A Bíblia diz para nós que o peso de um pecado é eterno. Você quer ter uma noção do peso do pecado? Olha para a cruz. O que você vê na cruz? Um homem justo. Você encontra na cruz o próprio Deus encarnado. Você encontra na cruz a pessoa, o ser humano perfeito, em justiça, santidade, tudo. É isso que você encontra na cruz. E Ele está sendo executado. Isso é o peso do pecado. Então não ache que Deus é cruel quando você lê o livro de Apocalipse. É porque você não está tendo noção do peso do que é o pecado. Hoje as pessoas têm tirado o nome do pecado do vocabulário, né? É um erro, é um equívoco, é um vacilo, é uma bobagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia dá nome para pecado. Que tal você acabar usar os nomes que a Bíblia dá para pecado, em vez de você ficar dizendo os nomes que você acha que é mentira? Então você dá o nome de quê? De mentira. É furto, então é furto. Se você está tirando a coisa de alguém, às vezes eu pergunto para meu filho: é seu? Não. Então, o que está fazendo na sua mão? Isso é o que na Bíblia? Furto. Se for uma coisa mais violenta, é roubo. É esse o nome que a Bíblia dá? Então é esse o nome que eu vou dar. Não diminui não. Você às vezes fica achando que Deus é cruel porque você tem diminuído o peso do pecado, que é grandioso. Quinta aplicação: a dureza do coração humano exige um milagre. O coração humano é muito duro. Testemunhar o que esse povo testemunhou aqui no relato de Apocalipse capítulo 9 e não se arrepender, só mostra o quanto o coração humano é duro. O coração humano, isso inclui o nosso coração. Se hoje você se rendeu a Cristo, é porque Deus te deu um novo coração. Duro, estava lá, petrificado, como diamante, né? Não belo como um diamante, mas duro como um diamante. E Deus quebra o nosso coração. É preciso uma ação de renovação, de restauração total da nossa vida. Por isso que eu não creio naquela ideia de que eu vou me converter e aí Deus vai me transformar. Como se você estivesse dando para Deus uma autorização para Ele mudar a sua vida. Deixa eu ver aqui. Tá bom, pode mudar a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se rendeu a Jesus, é porque Ele já mudou você antes, tá bom?
Quando você mudou, quando você se voltou para Cristo, Deus já tinha agido no seu coração endurecido. Já era a ação dele. É o que a gente chama de regeneração. Só um ato regenerativo de Deus para mudar o coração de alguém. Eu gosto da confissão ou dos documentos dos cânones de Dort, que é um documento do século XVII, produzido na Holanda. Depois ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo. Nesse documento é dito que quando Deus opera na nossa regeneração, o poder que ele age em nosso coração é o poder que ele agiu na hora em que ele foi criar o mundo. Ele disse: haja luz, haja terra, não é isso que ele foi dizendo? Haja, seja assim. A mesma coisa ele fez conosco, porque para quebrar esse coração da gente, só um milagre. Sexta aplicação: nas pragas do Egito. E aqui também, porque as pragas do Egito estão muito parecidas, tem muita referência com o que nós encontramos aqui nas trombetas, né? Fica clara a impotência dos deuses adorados pelos homens. Nas pragas do Egito, elas estão muito relacionadas aos deuses que eles adoravam. Eles adoravam mosca, então tome mosca. E aí as pragas estão relacionadas aos deuses dele, mostrando a fraqueza daqueles deuses. Aqui o texto também parece muito isso, porque eles estão adorando a demônios, e esses são os demônios que acabam com eles. Eu acho interessante esse pessoal que diz assim: não, fulano de tal fez um pacto com o demônio, né? Um pacto com o demônio e tal. Quem entende um pouquinho da Bíblia, né? Um pouquinho disso, sabe que o demônio não tem palavra, né? Que é o pai da mentira. Então ele só faz pacto, né? Quem tem palavra, entendeu? Então você não pode fazer pacto com um mentiroso, entendeu? E ainda tem que vai tirar vantagem. Como tirar vantagem? O objetivo do demônio é acabar com você, é destruir você. No plano de Deus, temos a delimitação do dia, da hora, do mês e do ano. Portanto, hoje é dia 12 de abril. Nós estamos aqui às 8 horas e 28 minutos, dia 12 de abril de 2015, em Aquiraz. E essa hora, esse dia, esse mês foi determinado por Deus. Deus está no controle de hora, segundo, milésimo, tudo. E essa verdade não deve em nenhum momento fazer com que eu compreenda todas as coisas, porque eu não vou compreender, mas eu vou descansar nisso. A vinda do Senhor, oitava aplicação, será precedida por sinais e de juízo. Portanto, nossa esperança não está aqui. Nós não construímos uma casa para ficar. Nós não compramos um carro para permanecer pela eternidade. Nós não compramos roupas achando que elas vão durar para sempre. Nós, na verdade, esperamos uma época muito dura, muito difícil, de juízo, sabendo que nessa época Deus, por amor ao seu povo, por sua graça somente e misericórdia, vai selar o grupo deles. A gente vai sofrer com os desastres cósmicos, com a falta de água potável, com problemas de ordem cósmica. Vamos sofrer com as nossas peles e tudo mais, mas ainda assim estaremos selados, guardados pelo Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 62, salmo que a gente leu hoje pela manhã e hoje no início do culto. Eu quero terminar com esse salmo, minha última aplicação. Diante do que você tem aprendido aqui, selos, trombetas, juízo, pragas, morte, demônio, sangue derramado, um terço da terra, tudo isso. A pergunta que eu queria fazer para você hoje é: aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Aqui? Talvez é um novo curso que você vai fazer, né? Talvez uma nova etapa na sua vida. Aonde está a tua esperança? Talvez no filhote de 3 anos, é o meu caso. No filhote de 12 anos, você olha para o filho e diz: esse menino vai ser assim e tal. E você espera. Você espera isso. E nenhuma esperança dessa que eu estou dizendo é necessariamente errada.
Mas você não pode depositar sua esperança de vida nisso. O Salmo 62, e voltando um pouquinho para Apocalipse, o que eu tiro de Apocalipse, ao ver tanta desgraça sendo revelada a nós, eu não posso esperar nesse mundo. Eu não posso esperar aqui nessa terra o que eu tanto quero. Porque o que Deus tem reservado para essa terra é muito juízo. Seu carro que você gosta tanto, não vai sobrar pneu sobre pneu, aro sobre aro. Tá? Nada. Absolutamente nada. E aí ele termina, eu quero terminar com esses 2 versículos do Salmo. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Pula para o versículo 5 e diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. O salmista diz como que estivesse pregando para ele mesmo. E quando nós oramos, muitas vezes estamos orando, pregando para a gente, não é? Quando a gente diz Senhor, ele está dizendo para ele mesmo: descansa, ó minha alma, em ti. A Bíblia chama de fé esse ato de descanso. É confiar completamente em Deus. Enquanto você estiver armado, seguro de si mesmo, analisando demais Deus e colocando-se de fora como se você fosse um juiz do próprio Deus, dizendo: vou ver, vou avaliar, vou ver como é que é. Você não está descansando. A Bíblia está dizendo: descanse em Deus, espere nele, porque aquilo que você hoje está esperando vai acabar. Eu não desejo isso para você, porque eu não desejo, só desejo para meus inimigos. Para vocês que estão aqui próximos de mim, eu não desejo, não. Eu não desejo de vocês que vocês percam pessoas que vocês amam. Eu não desejo que vocês percam o emprego de vocês. Eu não desejo que vocês percam familiares queridos. Eu não desejo que vocês entrem em discussões e tenham rompimentos de relacionamentos profundos. Eu não desejo nada disso, mas isso pode acontecer. E aí, onde vai estar ancorada a tua vida? O que a gente está falando, o que está sendo oferecido para você hoje, é o sustentáculo maior da vida. Esperar em Deus. Porque nesse mundo, selos, trombetas e taças. Vamos esperar em Deus, que é melhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por nos revelar o que o Senhor tem preparado para esse mundo. Longe de nós questionarmos a tua justiça, porque o exercício dela é fruto também do nosso desejo. Queremos que o teu reino venha, Senhor. Queremos que a tua justiça seja feita. E desejamos a tua justiça, não porque somos justos, mas porque somos justificados por Jesus. Temos o desejo de ver a tua justiça sendo feita, porque os nossos pecados já foram devidamente punidos na pessoa de Jesus. Vem com a tua justiça, ó Pai. Traz tua justiça, que teu Filho venha e nos guarda, ó Pai. Guarda o nosso coração nesse período de dor. Guarda o nosso coração para não se voltar contra ti. Tua palavra nos garante que em Cristo nossos corações são transformados. Por isso pedimos, ó Pai, cuida de nós como um jardim. A tua palavra diz que quando nós nos aproximamos de ti, o Senhor cuida de nós como um jardim. Cuida da gente para que a gente possa frutificar, para que a gente possa ser luz nesse mundo. Abençoa, ó Pai, cada um aqui. Que essas verdades aqui apresentadas sejam objeto de muita reflexão, de incômodo de coração. Cada pessoa aqui presente hoje chega em casa, reflita, analise, ao assistir jornais, ao ler a realidade, ao ler e comparar com a tua palavra, ver que alguma coisa está errada, que a nossa esperança não pode estar aqui, tem que estar em ti, ó Pai. Que possamos ser como salmista e declarar abertamente, com muita firmeza: nós esperamos somente em ti.
Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.